Oi, eu sou Gustavo Faria. Eu sou professor e também contador de história. E hoje eu vim aqui contar um pouquinho do meu trajeto. Por que escrever? Costumo dizer que a gente escreve um texto para se livrar dele. Normalmente a gente tem sempre coisa para dizer e a escrita, de certa forma, ela causa uma remissão da nossa alma. É um jeito da gente se perdoar e da gente, a maneira da Clarice Lispector, comer um pouquinho dos nossos bichos interiores. Eu acho que escrever é um bom jeito da gente ter que lidar com os nossos sentimentos, com as nossas expressões, mas mais do que isso, eu acho que escrever é uma boa forma da gente nomear o mundo. A gente tem o tamanho da nossa linguagem. A gente é aquilo que a gente sabe nomear. A gente é aquilo que a gente sabe dizer. E, portanto, escrever é um jeito de dar publicidade a isso. Minha primeira lembrança com relação à literatura, eu estava no ensino fundamental, eu era bem pequeno, não me lembro quando exatamente, mas eu era um pré-adolescente. A professora de português e interpretação de texto da época colocou todos nós em círculos, nós da sala, e um monte de livro no meio. A gente deveria dizer quantos livros a gente tinha lido até aquela altura do ano. E eu estava muito feliz e muito orgulhoso de, até aquela altura do ano, ter lido 6 livros. Era mais ou menos agosto, setembro, por aí. E eu estava ansioso, e os colegas todos dizendo 0, 1, 2, alguns brincando, 15, 16. E eu ansioso para demonstrar todo o meu entendimento literário, escasso da época. E quando chegou a minha vez, eu disse 6, a professora disse mentira. Ela duvidou que eu tinha lido 6 livros até aquela altura do ano. No centro da roda havia vários livros, e ela foi contando a história de cada livro até que ela chegou a contar a história do Grande Sertão Veredas, do Guimarães Rosa. E eu fiquei fascinado com a história, porque de fato eu acredito que é a melhor narrativa, a mais bem elaborada da literatura. E encantado com tudo que ela tinha dito, ela perguntou ao final da explicação do livro quem que aceitaria o desafio. E eu fui o único que levantei a mão, e ela apontou para mim e falou, não é para você. E aí, cara, eu voltei para casa, pé da vida, cheguei para minha mãe e falei, mãe, compra Grande Sertão Veredas para mim. Ela comprou, eu li, e do alto lá dos meus 14 anos eu não entendi nada, claro. Fui reler Grande Sertão na época da faculdade, com 20 e poucos, depois com 20 e tantos, e eu acho que eu reli Grande Sertão umas 5 vezes, mas o meu primeiro contato com a literatura foi justamente no desafio, de ter me encantado com isso e de ter me frustrado um pouquinho no começo. E teve o primeiro contato com a literatura informal, que eu acho que foi um pouco mais divertido, que começou ouvindo causo na roça, né? Eu vou muito para a roça, gosto muito do mato, da terra, e desde pequeno ouvindo causo, e eu ficava de olho arregalado perguntando para o pessoal mais velho, pô, mas isso acontece mesmo? Aconteceu? E todo mundo olhava para mim e dava uma risadinha, e eu ficava, todo cheio de incógnita, sem saber se tinha acontecido ou não. Até que um dia o Isaac, um grande senhor, fonte de muita inspiração, disse para mim que não importava se tinha acontecido ou não. Eu guardei aquilo e meio que levei comigo essa ideia de que para se contar uma história, não necessariamente ela precisa ter acontecido com você. Isso não é mentira, é criatividade. Taquicardia, deve ser o café. Eu não tomei café, não hoje. Aquelas egoístas me queimam por dentro, me tira o sono. Tá que pariu, que saudade eu tenho do meu café. A culpa deve ser de outra bebida. O elixir energético dissolvido num copo de vodka na noite passada. Eu não bebi vodka ontem. Memória não é boa. Como bate esse coração. Que velocidade, que destreza
Parece querer se exibir com um cavalo árabe em feiras de exposições, alternando em toques e galopes as patadas viris na dureza do solo. Tum-tum, tam-tam. Quanta variedade tem o som sob a epiderme do meu peito. Quanta percussão produzem os órgãos. Meu coração é uma escola de samba. Portela, Mangueira, é preciso escolher, é preciso sempre escolher. Quanta preocupação, meu Deus. Portela tem Paulinho, Mangueira tem Cartola. Com que escola meu coração desfila? Com que cor meu coração se veste? Eu acredito que a arte me toca quando ela consegue dizer algo de que eu não consigo simbolizar da primeira vez. A arte me toca quando ela fala por mim e quando eu crio um processo de identificação com ela. Existem muitos ditos sobre a arte, de que a arte ela pode ser um dom, de que a arte ela é a imitação do belo, de que a arte é técnica, e aí vieram todas as correntes modernas para mudar tudo isso. Mas eu gosto da arte enquanto provocação e subversão. Eu gosto da arte que incomoda, eu gosto de uma arte mais visceral, uma arte mais ácida, uma arte que faz a gente se deslocar um pouquinho da nossa posição de gozo e né, diante do nada, né, no nada, aproveitar o abismo que é a existência, que a gente não consegue nomear. Eu não sei como os meus textos tocam as pessoas. Eu fico muito surpreso quando eu vejo que tocam, porque eu mesmo não espero muito isso. Eu tenho uma relação um pouco estranha com os textos. Normalmente eu publico para não ter mais que ver a cara daquilo ou daquele sentimento, mas eu acredito que isso toca as pessoas num momento de identificação. Quando numa situação narrada as pessoas elas conseguem criar uma espécie de vínculo, de encontro com o que foi escrito. Quando eu estou escrevendo algo, eu sinto que eu estou numa espécie de catarse, né? Aristóteles ele vai dizer que a catarse era uma espécie de purificação daqueles que assistiam às tragédias. Eu acho que produzir alguma forma de arte, eu acho que escrever, seja lá qual o gênero textual, qual o processo, é um pouco de povoar a sua solidão. Se olhar no espelho, ficar de bem com o seu corpo, com suas virtudes, principalmente com seus vícios, e um exercício também de se perdoar um pouco, sempre que possível. E reconhecer, né, a nossa dimensão falha, posto que humana. Eu tenho 2 livros lançados, são 2 livros de crônicas, né? Pequenas histórias, situações do cotidiano que trazem aí alguma breve reflexão nostálgica ou bem-humorada sobre alguma coisa do dia a dia. Outras têm uma pegada mais subjetiva, mais reflexiva, de cunho bastante pessoal e que vem naquela tentativa de me apaziguar comigo mesmo. O processo criativo ele é bem natural, eu só preciso de uma garrafa de cerveja, um bom café e 40 minutos, às vezes mais, né? E um pouco de solidão. Eu acho que a solidão é um pouco necessária ao processo criativo. Esses livros eles foram publicados primeiro por uma editora independente do Rio de Janeiro. Tiveram uma venda até que me surpreendeu um pouco. Ele foi lançado em Pouso Alegre, no Rio. E depois eu lancei o segundo livro por uma editora portuguesa. Também houve uma boa recepção na época. Hoje minha relação com os livros é um pouco de estranhamento, pois eu publiquei as obras já faz alguns anos, então é natural que a gente evolua, que a gente não se reconheça mais naquilo que foi narrado, mas eu acho positiva toda forma de registro de si. Uma coisa sobre mim que ninguém sabe. Quando eu tinha 15 anos, 2 amigos do meu pai me levaram para disputar um campeonato de sinuca no Cantagalo e eu fui vencedor no meio de um monte de velho. Eu cresci com uma mesa de sinuca e essa é uma das poucas coisas que eu sei fazer bem pra caralho na minha vida. Modéstia à parte. Que da hora. Ganhei, cara. Ganhei no Cantagalo.
Eu era pequenininho, cara. Ganhei um monte de dinheiro, ganhei R$1.000 na época, era um dinheirão. E os amigos do pai me entregaram pro meu pai, assim. Meu pai tava com a minha mãe na Vicente Simões, num barzinho. E eu tava lá, chegando com um dinheirão. O que é isso? Onde é que você tava? Enfim, foi uma história engraçada. Esse dia foi foda. Da hora demais. Não é fácil dar aula de redação e literatura para adolescentes, mas eu gosto muito. Acho que a docência é um pouco como cachaça. Eu acho que isso é importante porque eu noto em muitos jovens uma dificuldade muito grande de nomear emoções. Eles não sabem diferenciar ansiedade de angústia, angústia de tristeza, tristeza de alegria, alegria de felicidade. E eu noto que todos os alunos eles têm uma história para contar. E quando lhes dada essa chance, um pouco fora daqueles gêneros de vestibular, que é onde a gente passa a maioria do tempo, o resultado normalmente é muito bonito. Se eu puder indicar uma artista plástica, sem dúvida será a Adriana Varejão. Eu sou muito fã dela, eu sou louco naquela mulher. A Adriana Varejão ela consegue trazer a nossa porção humana, né, de vísceras, né, e órgãos e cores de um jeito muito sensível e muito estilhaçado, né? Sugiro vocês a procurarem suas obras, especialmente a instalação da Adriana Varejão no Instituto Inhotim. Ela mostra que por trás de um distraído e delicado azulejo português, a gente tem um coração feito de muita carne. E por isso eu gosto muito da obra dela. Eu era ainda muito novo. Você está muito nervoso, precisa dar um tiro, disse a loira. Com convicção respondi, eu também acho. Sempre tive vontade de dar um tiro. Então vamos. Mas aqui, a polícia não ia gostar de ver gente dando tiro perto de todo mundo. Não, bobo, no banheiro. Banheiro? Demais que você pensou que fosse. Em lote, mato, descampado. De qual tiro você tá falando, menino? Arma, pistola, espingarda. Tiro de que mais que pode ser? A moça deu um beijo no meu rosto, riu feito uma louca e foi embora. Eu não entendi nada. Aliás, eu dormi sem entender a gíria. Eu era novo, a oferta da loira se tratava de cocaína. Dar um tiro era o mesmo que cheirar. E eu não fazia a mínima ideia disso. Eu fui descobrir no outro dia, depois de me contarem. A inocência é a maior das defesas. Resgatando velhos fatos, me veio essa história da adolescência. Minha ânsia do mundo era tão grande que me condenava, fazendo de mim um moleque vulnerável. Na época eu me senti tão besta que fui contar a história para minha mãe. Ela teve duas atitudes. A primeira foi rir. A segunda foi me deixar de castigo. Anos mais tarde, herdei uma espingarda do meu avô.